Deixa eu ver se foi. Legal. Então, pessoal, boa noite aí para todos vocês. Hoje de manhã eu disponibilizei no Moodle. Eu não sei se alguém já chegou a verificar lá, mas eu já coloquei lá a nossa aula gravada aqui pelo Teams, tá? E já disponibilizei também 2 links de 2 outros vídeos que eu tenho falando a respeito do assunto da aula. Eu não sei se alguém chegou a assistir, mas aí vocês já estão com o Moodle aí prontinhos, tá? E aí depois dessa aula de hoje a gente vai estar gravando essa aula e eu vou colocar lá no Moodle também, tá bom? E é claro que junto com as aulas vai estar bem descritinho lá certinho quando que é aula, quando que é material complementar. Uma coisa que eu não coloquei ainda foi algum texto, né? É porque alguns textos eles são muito extensos que eu acabo encontrando e eles falam de um assunto, mas às vezes eles começam a, a, a ir para alguns outros lados ou começa a abranger coisas mais extensas. Então, para mim, eu acho que eu preciso dar uma lida, às vezes, no texto e recortar para vocês e trazer ele ali na parte que mais interessa. Mas eu posso disponibilizar o link junto para quem quiser conferir no original, tá? Mas o Moodle já está lá pronto, tá? Pelo menos a disciplina de economia e de marketing, eu acredito que amanhã eu já consigo também disponibilizar para vocês o material, certo? É, com relação à nossa aula de hoje, deixa eu abrir aqui. É, tá. Bom, eu disponibilizei aí para vocês, para quem quiser acompanhar na tela, tá? A nossa aula, segunda aula de conteúdos, né? Que vai trazer para a gente aqui alguns conceitos importantes. Pessoal, com essa aula de hoje, né? Nós vamos estar falando sobre muitas coisas relacionadas, né, ao conceito de economia e ela vai ajudar muito a gente a ter uma ideia bem legal do que nós vamos estar, do que a economia aí trata. E aí a gente vai estar vendo os conceitos, o que significa o termo dos conceitos, né, cada termo do conceito. E a gente vai trazer aí algumas discussões, alguns pontos importantes para reflexão a respeito do tema, tá? Bom, começando aqui, vocês estão enxergando o slide, né? É porque eu não estou vendo mais vocês, eu estou só na tela do slide aqui. Sim, estamos sim. Tá, obrigado. Olha só, eu organizei os tópicos aqui da apresentação que vai me ajudar a orientar a prosseguir. Essa aula eu peguei do livro chamado Economia Básica, né? Um guia de economia voltado ao senso comum, volume 1. O autor é Thomas Sowell. Ele traça uma forma bastante interessante da gente organizar o nosso pensamento para entender o conteúdo, né? Ele começa falando primeiro de algumas notícias econômicas, mas de que forma que ele trata isso? Ele fala que as notícias econômicas, muitas vezes, elas podem nos confundir ou nós que não dominamos o conceito de economia, né, não entendemos exatamente como que funciona essa ideia de economia, então muitas vezes a gente se perde. E essas notícias econômicas, elas aparecem todos os dias na nossa vida, elas estão presentes aí, né? Então você sempre vai estar encontrando notícias a respeito disso. Por quê? Porque economia, né, é uma importante área do conhecimento que estuda como que vai utilizar os recursos, né, que nós temos, os recursos da natureza, para cumprir o seu objetivo, que é a sobrevivência. Então nós precisamos sobreviver, a gente já falou isso em anos passados. E então as notícias econômicas, a economia é uma área importante porque ela vai estar tratando da forma como nós utilizamos
dos nossos recursos, né, na produção de bens, serviços e tudo mais. Ou seja, é uma área muito presente na nossa vida, né? E muitas vezes a economia ela é vista como uma área muito complexa, né? Mas às vezes não é tanto. Por que que eu falo isso? Porque os conceitos básicos econômicos, né? Eles não são complexos, muito difíceis, né? Alguns, na verdade, vocês vão ver que são muito básicos, algumas coisas são extremamente simples, mas muitas vezes a forma de você expor o assunto economia pode gerar dificuldade. Não é que, é claro que dentro de cada área de conhecimento, você pode ir aprofundando e cada vez percebendo uma complexidade, já que não tem nada que seja muito simples, né? Mas a economia muitas vezes ela parece mais difícil do que ela é em alguns pontos, justamente pela forma como ela é exposta. E isso se dá, se você estiver lidando com profissionais, pelo uso de termos da própria área, né? Então, às vezes, se você pedir para um economista explicar algumas coisas, ele pode te explicar e na cabeça dele pode ficar muito simples o entendimento disso, mas para uma pessoa que não é da área, isso pode parecer um tanto difícil, né? E também as formas como às vezes a questão econômica aparece nas mídias, né? Então, muitas vezes, quando você pega um grupo de pessoas que muitas vezes acaba explorando um pouco esse tema, são as pessoas que atuam na área de gestão pública. Então, você pega, por exemplo, pessoas que atuam no legislativo, executivo, legislativo, pessoas ligadas a questões políticas, muitas vezes eles expressam algumas coisas de economia e muitas vezes eles não entendem mesmo, entendeu? Então você vê algumas vezes algumas formas de expressar que vai muito de acordo com o discurso da pessoa. Então, se você pegar, por exemplo, um vereador, por exemplo, ele fala, ou um prefeito, ele pode falar que uma coisa é simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque ele fala que muitas vezes, para resolver um problema, basta querer. Isso é uma grande mentira. Não é bem por aí, né? Se a gente estiver falando de outros aspectos aí de outras coisas, quem sabe? Mas quando a gente fala de economia, muitas vezes dá essa ideia de que faltou vontade, que basta querer, que tudo é possível em questões econômicas. Não é, não é. Então, os discursos muitas vezes que aparece por parte, principalmente de agentes políticos, eles são muito maliciosos, né? Então, quando chegam os períodos eleitorais entre governadores, presidentes, senadores e tudo mais, e prefeitos e tudo mais, a forma como eles podem tratar de um assunto dá a entender de que é uma questão simples e às vezes não é tanto. Porque ele fala daquela forma, primeiro, porque ele provavelmente desconhece. E segunda, porque ele está vendendo uma ideia. Ele quer que você compre a ideia de que basta querer que vai ser resolvido, tá? Então a gente tem que ir conhecendo a partir de hoje o conceito de economia e vendo algumas aplicações, a gente vai conseguir entender melhor como que essas coisas se desenrolam, tá bom? Antes de passar o conceito, tem mais um ponto importante, né? Os princípios básicos de economia, eles são válidos em qualquer parte do mundo, né? Então, a inflação é uma ideia. Então, tem inflação, a inflação significa desvalorização da moeda, isso e aquilo e tudo mais. A gente vai ver futuramente a respeito desse assunto. Então, você definindo e entendendo o que é inflação, a inflação é um princípio, é um conceito que ele é válido e que pode ser aplicado em qualquer país, em qualquer área que você determine o estudo. Então, a inflação é isso, então, esse princípio aqui está validado, está aceito e todo mundo reconhece aí como tal.
Então, se você pegar e o princípio não sei do que e tal coisa, escassez. Escassez é escassez em qualquer lugar, de qualquer sistema econômico, em qualquer tempo. Então, esses conceitos e princípios econômicos, eles são universais e atemporais. Então, eles servem para ser aplicados em diversos períodos de tempo, em diferentes regiões e tudo mais, tá? E em diferentes sistemas econômicos, seja ele de mercado, feudal, o que for, tá? E uma coisa importante para ressaltar aqui é que esses princípios econômicos, né, muito desses conceitos econômicos e tudo mais, eles não surgiram de uma forma assim que uma pessoa pensou e conjecturou e isso colou e pronto, acabou. Esses princípios surgiram do fruto de milhares de anos de história de observação. A economia, ela é fruto, os conceitos dela, de séculos e milênios de observação, causa e efeito. Fez isso, tal causa, tal efeito. Fez isso, tal causa, tal efeito. Então, a economia, ela é fruto de uma experiência muito longa de observação a respeito dessas questões assim, que você mexe em determinada coisa e o reflexo dela no mercado, na utilização de recursos, no que for, é esse outro, e isso não foge, tá? Então, vamos lá. Qual que é, né? Qual que é o conceito de economia? O conceito de economia é isso que eu coloquei em azul aí para vocês. A economia é o estudo do uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Isso é um conceito do economista britânico Lionel Robbins, tá? Ele foi o conceito escolhido aqui pelo Thomas Sowell, que conseguiu traduzir de uma forma bastante simples e bastante objetiva do que se trata a economia. Então, a gente vai repetir isso aqui durante o curso todo. Porque toda vez que a gente vai falando de economia, talvez em alguma aula, talvez passe uma aula ou outra aí sem a gente precisar voltar. Mas a gente sempre vai estar lembrando disso aqui. A economia é o estudo do uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Pronto, essa simples frase aí traz o conceito de economia, que é uma área tão grande. E aí a gente vai começar a ver algumas palavras-chave desse conceito, né? Que vai poder clarear as ideias. Então, vamos lá. Primeira questão: recursos escassos e depois os usos alternativos. Você vai estar lidando com duas questões aí. E o que significa escassez, né? Então, vamos parar aí para refletir um pouco. A economia é o estudo do uso de recursos escassos. Tá, estou tentando memorizar aqui. Né? Recursos escassos, mas o que é escassez? Escassez significa limite, falta, que tem pouco. Então, uma ideia que é essencial na economia é o entendimento de escassez. Tá? Então, na escassez, ela quer dizer que os recursos não são ilimitados. Logo, eles não sendo ilimitados, isso já faz um link com o que eu falei na retórica utilizada por algumas pessoas. Não, porque é isso pode, isso é possível. Não, não, opa. Se no conceito de economia fala que os recursos são escassos, então já acaba com aquele discurso de que é possível dar tudo para todo mundo. Não é. Não é. Tá? E a gente vai estar discutindo a respeito disso. Tá? Olha, a escassez significa que a somatória daquilo que todo mundo quer supera o que realmente está disponível. Então, se você pegar o desejo de todas as pessoas, você não consegue oferecer aquilo para todas as pessoas, né? Não é possível, tá?
E aí a gente vai estar falando de escassez em diversos tipos de bens, produtos, recursos e materiais. A quantidade diferente de materiais, de recursos, de madeira, minérios, de pedras preciosas, né? E de locais, de bens, serviços específicos e tudo mais. Então, nós não temos capacidade de oferecer tudo ao máximo para todo mundo. Isso é fisicamente impossível, né? Aqui dentro desse conceito econômico, né? O conceito que serve, que é pacificado, então isso aqui já é aceito e é entendido. Ora, então, você pega uma pessoa, olha, eu quero tal caso, e a pessoa sempre vai evoluindo, ela sempre vai ambicionando cada vez mais. Então, você pode pegar uma baita de uma maravilhosa casa e dar para uma pessoa e dar várias coisas ao máximo para essa pessoa, o melhor de tudo. E aí você fala, bom, conseguimos suprir uma pessoa. Mas acontece que você tem 2, 3, 4, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, 4 bilhões e meio, 5 bilhões, 8 bilhões, 3. E uma hora você fala, bom, não é possível você oferecer o máximo dos seus recursos, dos seus produtos para todo mundo. Então, uma escassez, né, ela traz isso de que é o seguinte, olha, nós temos um limite, né, então nós precisamos entender isso para que não apareça alguém e fale de que se tomar determinada decisão ou se optar por determinada outra coisa, vai ser possível resolver esse problema. Não vai ser possível e durante a nossa aula nós vamos começar a entender como que não vai ser possível, tá? Desculpa. A tosse minha não vai embora, mas tá tudo certo. O que acontece? Uma vez foi divulgado no jornal do New York Times, né? Falando assim, seguinte notícia. O americano médio, o americano da classe média, apenas sobrevive. Esse era o título de uma das matérias do jornal. E aí o autor resolveu discutir um pouco sobre essa ideia de como que isso foi apresentado ao público. Bom, o americano da classe média ele apenas sobrevive. Aí você junta essa ideia de escassez que a gente acabou de aprender, né, com o conceito que a gente está estudando hoje, e você vê do que foi visto nas aulas passadas. O americano classe média apenas sobrevive. Peraí, mas sobrevive como assim? Por quê? Porque um americano da classe média, ele tem a sua casa, ele tem o seu carro, ele tem um computador, ele tem luz, energia elétrica, ele tem internet, ele tem água, ele tem qualidade de alimentação, ele tem um consumo de água e tudo mais, ele tem piscina na casa dele, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem ventilador, ele tem um monte de coisas. Mas ele tem um monte de coisas. Como assim apenas sobrevive? Apenas sobrevive é você ir para o meio do mato e tá conseguindo dormir e alimentar todo dia. É sobrevivência, você ainda não morreu. Então, olha só como que uma notícia apresentada por um jornal, por pessoas que desconhecem o conceito de economia, pode te levar a ter uma ideia errada. E isso acontece todos os dias em praticamente todos os meios de comunicação, todos. Então, e eu estou tratando aqui de questões econômicas, não estou falando de outros assuntos. Então, a forma muitas vezes como uma coisa é apresentada, ela pode induzir, e eu acredito que o objetivo até é esse, pode induzir a pessoa a ter concepções erradas a respeito da realidade. Então, hoje a mídia ela é muito mais um departamento de marketing do que um jornalismo que traz o fato, entendeu?
Então, é uma matéria que é colocada já com o intuito de despertar sentimentos e despertar e fortalecer convicções, e etc. ou não, né? Então, bom, nós vimos que hoje, né, o padrão de vida, a qualidade de vida ao longo da história, ela progrediu de uma forma magnífica, né? Então, você pega e você consegue observar isso olhando para um passado recente. Então você pega você hoje, aí você vê como que era os seus pais quando eles tinham os seus 20, 17 anos por aí, e você fala assim, como é que era a vida do meu avô com seus 15 anos? E aí, se você conhecer o seu bisavô, né, ou você pode perguntar aí, como que será que era lá no início do século passado, 1914, 1908, ou 1800 alguma coisa? E você vai retornando e você vai ver que houve um progresso significativo na qualidade, né, e de vida do planeta todo, porque isso beneficiou, né, esse aumento é um benefício que traz para o planeta todo, embora haja partes do planeta que vivem em situações bastante primitivas e de uma pobreza absurda, né? Então, o que que acontece? Você consegue observar de que quando ele fala que apenas sobrevive, dá a entender de que a situação está muito ruim, que está tudo estagnado, que, nossa, deve ser muito sofrido apenas sobreviver. Aí você vai lá e olha que eles têm uma casa, eles têm uma bela de uma casa, eles têm um belo de um carro que eles conseguem comprar com alguns meses de trabalho, um bom carro. Então você tem que ficar atento porque você pega uma notícia econômica, coloca numa mídia e isso, da forma muitas vezes como é colocada, pode passar uma ideia um pouco turva ali do que de fato acontece. Então, a ideia da escassez, ela fala, olha, nós não temos o bastante para satisfazer a todos e completamente, né? Então não é possível oferecer o melhor que existe para todos ao mesmo tempo. E nem que seja ao mesmo tempo, mesmo que demore anos, isso ainda não é possível. É claro que, e isso é uma observação importante que eu me lembrei, novas tecnologias tendem a alterar muitas coisas nesse respeito. Então, o surgimento de novas tecnologias, ele tende a, muitas vezes, oferecer produtos, melhorar a produção, aumentar a quantidade produzida. Então, você pega lá, nós conseguimos produzir determinada quantidade de alimentos no mundo. Meu Deus, não, é muita gente no mundo, não sei o que, não vai ser possível alimentar. Aí o que que acontece? Há um cientista que desenvolve uma nova tecnologia e que, sei lá, triplica a produção de alimento no mundo. Você entendeu? Então, há tecnologias, né? Existem casos de que as coisas acabam mudando. Tá? Só fiz esse parênteses aqui porque é importante a gente entender isso. Tá? A tecnologia ela tem um peso muito importante aí, porque ela está diretamente relacionada na forma como você utiliza recursos escassos. Tá? Bom, e fica esse aqui é exemplo de notícia, exemplos de escassez. Eu vou chegar no exemplos de escassez aí. E só para finalizar esse pontinho aqui, que há um termo, né, necessidades não satisfeitas, né, aí você fala assim, bom, então quer dizer que as pessoas, de modo geral, elas têm necessidades não satisfeitas. Sim, as necessidades não satisfeitas, elas são inerentes, né, ao sistema que você determina, ao sistema de produção que você escolhe, tanto faz. Então, independente se é uma economia feudal, uma economia socialista, uma economia de sistema de mercado, capitalismo, o que for, nenhum sistema ele vai satisfazer completamente os indivíduos, tá? Então, as necessidades não satisfeitas, elas são inerentes e elas são não satisfeitas porque existe a escassez.
Então, num planeta de recursos escassos, que você procura dar a melhor utilização para os bens, então não é possível satisfazer a todos ao máximo dos seus desejos e tudo mais. Com relação a... Opa, já estou pulando aqui. Tá, isso mesmo. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Já falei todo esse primeiro slide de escassez. Bom, se você voltar aqui, deixa eu voltar um pouquinho o slide. Economia é a área de estudo, né, do uso de recursos escassos, que a gente, quando falou agora sobre escassez, que tem usos alternativos. O que seriam esses usos alternativos, né? O uso alternativo é o modo como você vai usar aquele determinado produto, matéria-prima, né, e você vai dar um destino para ele. Então, existem diversos usos alternativos para os recursos. Por exemplo, eu tenho uma produção de 200 litros de leite por dia, porque eu crio vacas e tudo mais. Qual que é o destino do leite? O leite tem vários destinos alternativos. Eu posso vender o leite in natura, ponho lá ele no saquinho, na caixinha. Eu posso vender o leite em forma... eu posso vender o queijo, né, que utiliza a matéria do leite. Eu posso fazer o sorvete, eu posso fazer o iogurte, eu posso fazer não sei o que lá. Então, você vê que você tem um recurso que você pode dar diferentes usos para ele. E o interessante é que as decisões que você toma a respeito dos recursos, elas são extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. Por quê? Porque a economia ela vai estudar as consequências dessas decisões, tá? E existem vários exemplos interessantes que mostram que as decisões elas afetam toda a sociedade, afetam as pessoas, o modo das pessoas viverem de uma forma significativa. Então, você tem exemplos, por exemplo, de nações que são pobres em recursos naturais. Você tem, por exemplo, o Japão, a Suíça. São dois exemplos de países que eles são pobres em recursos naturais. Pobres, entendeu? Às vezes tem um solo muito restrito para a produção de alimentos, ou pobre em termos de minerais e tudo mais, ou a área é pequena, ou você tem no Japão, eles não têm reservas de petróleo, por exemplo, ou tem baixas reservas, ou precisa importar minério de ferro e tudo mais. Então, são dois países que eles são pobres em recursos naturais, mas eles são muito ricos. Eles têm uma qualidade de vida, um padrão de vida, na verdade, muito alto. Então, na Suíça, o padrão de vida é alto, as pessoas vivem bem e tudo mais. De modo geral, é um país muito rico. Porque você vai ver o termos per capita e você vê que o país conseguiu se desenvolver. O Japão, a mesma coisa, né? Então, são exemplos só para vocês entenderem o poder das decisões, né, e como elas afetam os aspectos econômicos. E você tem países que são muito ricos em recursos naturais e que são muito mais pobres, né? A qualidade de vida é muito menor. Então se você pensar que o Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, gigantesco, a gente consegue encontrar praticamente de tudo aqui no nosso território, né? Nós temos muita fartura em muitos aspectos. E o que acontece? Nós não temos a mesma qualidade de vida, o mesmo padrão de riqueza que a Suíça ou o Japão. Então você pode pensar em diferentes países que são muito ricos em termos de recursos, mas muitas vezes a população é empobrecida. Então, um exemplo que trata bastante disso, interessante, se você analisar a Venezuela. A Venezuela, ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Ou ela está ali, entre a maior, a segunda maior, está por ali. Entendeu? Então ela está sentada na riqueza. E aí, não adianta você ter esses recursos todos.
e você tem uma população com 96% da população em nível de pobreza. E dentro desses 96, não sei quantos por cento em situações de miséria. A Venezuela já foi o quarto país, se eu não me engano, o quarto país mais rico do mundo. A Venezuela já foi o quarto país mais rico do mundo. Você sabe quem que está no topo do mundo? Os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha. A Venezuela já estava ali, França, ela estava ali no topo. Então, como que um país consegue sair de quarto país mais rico do mundo e cair para um dos países que hoje atinge as maiores taxas, uma das maiores taxas de miséria e pobreza do mundo? Né? Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque as decisões que influenciam a forma como você utiliza o recurso, ela, infelizmente ou felizmente, né, as decisões políticas elas estão atreladas, ligadas às decisões políticas maiores. Então, as pessoas que tomam decisões na cúpula do poder político, há reflexo na sociedade. Né? Então, é interessante observar, porque quando você utiliza esse exemplo, aí começa a vir, não, por causa do aí é interessante, né? Não vou entrar nesses méritos, mas por causa que é alteração do preço do petróleo. O outro fala, não, mas esse desastre econômico começou a acontecer muito antes da queda do preço do petróleo. Não, porque depois houve alguns embargos. Não, mas acontece que esse desastre econômico já foi demonstrado sem que houvesse sequer algum embargo econômico. Então, é interessante você começar a analisar essas perspectivas. Um exemplo interessante que eu acho que vocês devem ficar de olho é na Argentina. Né? Inclusive, eu acho que tem alunos nessa turma aqui que quando eu falei, acho que sobre economia no curso técnico, eu falei, olha, vamos ficar de olho na Argentina que vai ser interessante observar. E aí eu comentei e tal, eu falei, ó, eu acredito que com o passar do tempo as coisas não tendem a ficar saudáveis economicamente. E aí um dos alunos na sala, ele falou, mas por quê? Por que você está falando isso? Tá, começou a falar, eu falei, olha, é só uma questão de você observar o que a economia estuda, causa e efeito. Por que que você consegue, de alguma forma, prever algumas questões econômicas? De alguma forma você consegue, sim. Por quê? Porque basta você ver as ações que a pessoa está tomando. Nós temos séculos de observação em economia. Tem milênios, na verdade. Séculos. E como assim, né? Na economia não existe nada de absolutamente novo nesse sentido. Nossa, alguém tomou uma decisão e se na economia você toma uma decisão e o resultado você já sabe. Não tem como você tomar uma decisão e o resultado for diferente daquilo. Isso pode existir em outras áreas, mas em economia não. Economia sabe-se, economia trabalha com causa e efeito. Se você fez isso, se você está mexendo nessa área aqui, se você está dando esse estímulo, se você está tomando essas decisões, os reflexos são esses, porque existem séculos de observação nesse sentido. Pouca coisa se mudou nessas questões. Então, quando na época estava ocorrendo as eleições na Argentina, que o atual presidente é o Fernandes e a vice a Cristina Kirchner, conhecendo eles politicamente, observando o que eles têm na cabeça, você conseguia de alguma forma, com uma certa precisão, então, olha, eles costumam tomar decisões nesses aspectos e isso vai afetar isso. E não deu em outra. Não deu em outra, entendeu? E aí eles foram fazendo aquilo que já se esperava dele e o país foi tendo seus reflexos diante das suas decisões, tá? Então é muito interessante e gostoso estudar economia porque você começa a ficar atento justamente nisso. Você muitas vezes observando quem são as pessoas que podem estar tomando decisões nesse sentido, você começa a ter ideia de que possíveis questões podem ser pautadas e tudo mais, tá? Esse exemplo de país de decisões econômicas eu já dei.
E aí vem uma questão interessante a respeito dos usos alternativos que nós podemos dar, entendeu? Nós temos uma quantidade de recursos, nós temos milhares, milhões de recursos e matérias-primas e tudo mais. E aí você pensa, bom, qual que é a melhor forma de utilizar um recurso? Né? Isso é um pensamento econômico. E economia não está necessariamente ligado a fatores monetários, financeiros. E eu posso citar aqui vários exemplos econômicos, de pensamento econômico, que não está ligado a dinheiro. Você está num campo de batalha, você está participando lá da tenda de primeiros socorros, então vai chegando os feridos da frente de batalha, e está chegando, e você está ajudando a cuidar, então ferimentos, machucados, alguns em estados mais graves, outros mais tranquilos, você está cuidando, só que você tem recursos escassos. Quais são esses recursos escassos? Podem ser médicos, enfermeiros, não tem suficiente para todo mundo. Pode ser medicamentos, pode ser macas. Vocês estão vendo recursos escassos? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de recursos, né? Então, aí você tem lá 20 pessoas que chegaram ali e precisam de tratamento e elas estão em estados bastante diferentes, desde ferimentos leves até ferimentos médios, graves e muito graves. E você olha para sua caixa de medicamento, você percebe que não tem medicamento para todos eles. E você está diante de uma decisão econômica. Você está diante de uma decisão econômica. Por quê? Porque você vai ter que tomar a decisão de saber quem que vai tomar os medicamentos e quem não vai. Porque não tem para todo mundo. Então, você tem que pensar assim, olha, se eu usar esse recurso num soldado que está muito grave ferido, pode ser que eu esteja perdendo esse recurso. Por quê? Porque ele é um caso grave que tem poucas chances de sobrevivência. Então, eu estou dando exemplo para vocês de pensamento econômico, tá? Então, eu posso pensar em utilizar com outros soldados. Entendeu? E aí você pode, pensando em diversos tipos de medicamentos e tudo mais, remédios que tiram dor, você vai ter uma difícil. Eu dei um exemplo dramático, tá? Eu usei um exemplo muito dramático, na verdade. Você tem uma situação ali muito difícil, porque você vai ter que fazer uma decisão de onde você vai aplicar os seus recursos. Mudando um pouco o exemplo, todos os dias nós nos deparamos com decisões econômicas. Se você for, você jovem que gosta muito de jogos, os jogos, eles são um mundo de decisões econômicas. E não estou falando de você ter moedinha e saber onde vai gastar. Eu estou falando de você saber o que você vai usar ou não. O que você vai usar ou não. Então, no jogo de Battle Royale, você pulou lá de paraquedas, Fortnite, Player No, o que for, você pulou, caiu no território, saiu correndo. E é um jogo que todo mundo lá vai lutando contra os times e no final um vence. E aí, bom, você achou uma determinada arma, tem 30 de munição, você achou outra que tem 90. E aí você vai pegando, aí chega um momento que você não consegue carregar muito, você tem que tomar essa decisão. Para quem aqui joga sabe bem essa situação. Olha, eu vou levar uma arma boa, que tem 90 tiros, ou eu vou levar uma que ela é melhor, vamos dizer assim, tem uma precisão maior, um dano maior, só que ela só tem 30. Então você tem que a economia ela vai sempre lidar com essas decisões de escolha. E nós vamos ver que a semana que vem o primeiro princípio econômico que nós vamos estudar é o princípio do trade-off. Se você quer uma coisa, você tem que abrir mão de outra, tá? Então, não é possível muitas vezes, né? Existem, a gente consegue pontuar alguns casos específicos que você vai ter que abrir mão e não tem como seguir. Então, você tem várias formas de ter esse tipo de pensamento, né? Você sai com o dinheiro no final da noite e você pensa, bom, eu vou comer pizza com refrigerante ou eu vou no cinema e vou ter que pegar alguma coisa mais barata que uma pizza.
Quando você joga alguns jogos de carta que, por exemplo, Magic ou Hearthstone, eles têm umas quantidades de energia para você jogar lá na mesa. Só que aí você começa a fazer essas contas o tempo todo. Essa carta precisa de 3, eu tenho 6. Eu tenho uma carta de 3, duas de 4, uma de 2. E aí você sempre fica tomando decisões para você ter a melhor possibilidade dentro dos recursos que você tem. Então a economia ela vai procurar usar da melhor forma possível os recursos escassos, tá? E aí a gente vai expandindo para uma quantidade de exemplo bastante significativa as formas em que nós estamos diante de situações, né? Para vocês, um exemplo de escolha, né, de trade-off, por exemplo, para vocês fazerem o curso do Tecnologia em Processos Gerenciais, vocês não estão fazendo ciência da computação, bacharelado em ciência da computação ou licenciatura em ciências, físico-química, o que for. Então, nós vamos ver semana que vem alguns desses princípios que são extremamente importantes e estão todos atrelados. À medida que as nossas aulas de economia vão avançando, embora a quantidade de informações aumente para vocês, ela tende a ficar mais fácil, porque vocês começam a enxergar correlações. Então, essas questões de decisões está relacionado aos usos alternativos, que está relacionado aos recursos escassos, que está relacionado ao problema de organização social e econômica, que está relacionado ao problema de sobrevivência. Então, não é que você precisa saber esse caminho. Não, isso que eu falei você não precisa saber. Eu só estou te ajudando a clarear o raciocínio. Tá? Mas aí você começa a ver as conexões e correlações entre todos esses aspectos. Tá? E com relação ao papel da economia? Né? Bom, como eu já adiantei antes para vocês, a economia ela trata-se de um estudo sistemático de causa e efeito. Então, na economia, a gente consegue observar isso. O governo resolveu emitir moeda. Qual que é o reflexo disso? Isso é um reflexo extremamente conhecido que vai trazer uma certa ilusão de benefício ali, vai trazer uma certa aquecimento na economia, um certo poder de compra para as pessoas, tende a melhorar a qualidade de vida, mas calma, toda emissão de moeda traz consigo a inflação. Vai haver um aumento no preço generalizado de tudo, a inflação vai corroer o poder de compra, no fim aquilo que era para melhorar vai acabar piorando a vida das pessoas. Então, eu vou apresentar para vocês algumas ideias aí que vocês, se tiverem interesse, podem ir pesquisando mais a fundo a respeito dessas questões. Então, a economia ela está ligada a essas questões de causa e efeito. Tá? Então, você simplesmente entende. Uma coisa interessante a respeito disso é que eu vi no Twitter, há poucos dias atrás, uma coisa interessante. Estava ali, de um lado, uma personalidade no cenário nacional aí, que falou a respeito do congelamento do preço de aluguéis. E ele falava, né? Não, porque é necessário congelar o preço dos aluguéis, porque isso é justo, porque isso vai melhorar, as pessoas vão poder. E aí ele usa o que eu falei, na primeira coisa que eu falei na aula de hoje: retórica, conversa, papo. Deu? Papo, conversa. E aí a pessoa sai falando várias coisas a respeito. Não, porque. Então, isso que é o pulo do gato que vocês têm que ficar prestando atenção pro resto da vida de vocês. Principalmente de personalidades que têm interesse em usufruir cargos e posições políticas e tal. É exatamente isso. Os caras falam o que for necessário, entendeu? Para chamar a atenção dos seus respectivos eleitores. Né? Muitas vezes eles falam de que é possíveis tais coisas, mas
quando você começa a entender de economia, você ouve a notícia e você começa a raciocinar, né? E a gente vai melhorando isso ao longo do nosso curso a respeito, né? A gente vai ter um pouquinho mais de senso crítico a respeito de determinadas declarações. Não, porque então se você congelar os aluguéis, isso vai ser bom, porque aí não pode haver aumento, e aí fala, porque vai beneficiar, e aí vem um discurso, né? Em cima de um conceito econômico, vem um monte de coisa em cima. Aí, do lado dessa mensagem que tinha lá no Twitter, alguma coisa assim, tava lá, congelamento de preços de aluguel em Berlim fracassa. Então, tava um cara que estava vendendo uma ideia e do mesmo lado estava o fracasso daquela ideia. Economia, ela vai exatamente mostrar para você que se tem um conhecimento acumulado no mundo a respeito daquilo. Então, todas as vezes, em todos os países, em todas as épocas que se falou em congelamento de preço, todas as vezes, em todos os países, em todas as épocas, deu errado. Por que que daria diferente? Pessoal, é isso. Um dos pontos mais importantes da aula, que eu acho que vocês vão olhar, né, com seus próprios olhos, vocês vão aprender a enxergar melhor, a ficar um pouco mais atentos, né, mais astutos com relação às informações que vêm. Eu estou focando aqui na área de economia. Por quê? Né? Porque é uma área bastante interessante e que muitas pessoas vendem ideias que não é bem possível. Então, não é que você vai parar e já dar o veredito. Você vai pensar, vai ver se procede ou não, e se você tiver interesse, você pesquisa a respeito. Então, o congelamento de aluguéis, ele tem um objetivo a ser atingido, só que nós não estamos lidando apenas com uma questão de raciocínio lógico. Claro que se você não aumenta o preço, a tendência é que as pessoas tenham mais acesso. Isso é um raciocínio lógico. Porém, em economia, nós temos umas ramificações, uns resultados que são inesperados e que são até bastante conhecidos, que não são levados em consideração. O que eu falo do ponto inesperado? Eu falo porque você está lidando com pessoas, né? Então, quando você coloca pessoas no meio da equação, as coisas podem sair de uma forma que não estava prevista, né? Então, desculpa, o papel da economia, quando você observa todo esse estudo sistemático, né, é porque a economia é uma área onde você vai promover ou não alguns incentivos. E esses incentivos eu cheguei a falar em aulas passadas, quando eu estava falando da questão do mercado externo favorável, né? Que a gente chegou inclusive nesse assunto através do estudo do mercantilismo, né? O que acontece? A economia, embora a maior parte do mundo adote o sistema de mercado, né? E no sistema de mercado, mesmo no sistema de mercado, você tem países, né, alguns locais, que eles têm uma maior intervenção do Estado na economia e tem alguns locais que você tem uma menor intervenção do Estado na economia, tá? E aí você tem adeptos que gostam das duas ideias. Então tem pessoas que acham que gostam mais de uma determinada ideia, tem outros que gostam de outra. Mesmo assim, há uma quantidade bastante significativa de comprovação, tá? Então, mesmo quando você fala, e aí, qual que é melhor, esse ou aquele? Embora hoje você escolha o que você quiser, há indícios que falam que determinada corrente está mais perto da realidade do que outra corrente. E por que existem diferentes formas de raciocinar na economia e em tudo no mundo? Né? Existem diferentes formas de raciocinar em tudo. Então,
cada um aí vê o que acha que é melhor, né? É uma questão muito, como eu já disse, é uma questão muito de retórica, de propaganda, né? E tudo mais, né? Então, muitas vezes, o discurso quer ganhar da realidade. Então, por isso que você consegue observar diferentes posicionamentos em tudo que existe no mundo. E talvez o que seria certo? O certo é nós observarmos a realidade e procurarmos entender, né? E muitas vezes o que se procura é ter uma visão de realidade que muitas vezes não corresponde, né? Então, em economia você tem também diferentes, e não estou falando de uma ou outra, você tem diversos grupos que acabam tendo visões, né, e perspectivas diferentes sobre a economia. E como eu falei, esse aqui é mais a favor da intervenção, esse aqui é menos. E aí, ao longo do tempo da história, quais são as comparações? Qual que se demonstrou melhor? É isso que a gente tem que observar com o tempo. E como a economia, o Estado, muitas vezes, ele exerce algumas funções, como eu disse, essa variação de interferência varia entre pouco e muito, tá? Ele está lidando ali com questões chamadas de incentivos dentro da economia. Incentivos, né, significa que você está alterando as regras do jogo econômico porque você quer, como o próprio nome diz, incentivar determinada conduta, você quer incentivar, por exemplo, a produção ou incentivar o consumo e também o pensamento oposto ocorre. Você pode, através de decretos, leis e tudo mais, desincentivar outras questões. Então, cria-se uma planilha lá tributária. Então o uísque tem não sei quantos por cento de tributação. Você vai ver que é alto. Você vai ver que é alto. E você vai pegar outros produtos e vai comparar e ver, não, esse aqui é mais alto do que o uísque, esse aqui é baixo. Por que o uísque é alto? Porque o Estado entende que o uísque não é um produto essencial, de primeira necessidade alimentar. Então, pessoas que consomem uísque são pessoas que têm uma certa quantidade financeira e eu vou cobrar mais porque eles têm mais e tudo mais. E o uísque também tem a questão da embriaguez, isso pode gerar um problema social, ele pode levar algumas pessoas para o alcoolismo e ele pode gerar acidentes na estrada e pessoas inocentes que estão tendo, entre aspas, ali, o azar de coincidir. Então, vocês começam a entender que economia, o papel da economia, ele vai muito nessa questão de incentivar ou não determinadas posturas de consumidores, tanto quanto incentivar ou não determinadas produções. Só que o difícil é você, muitas vezes, conseguir fazer as coisas casarem bem, nesse sentido. Por quê? Porque quando você altera, você cria determinado incentivo em determinada área da economia, você está mexendo com muitas coisas que podem escapar ao seu planejamento. Se você, sei lá, você incentiva o consumo de determinado bens ou produtos. Então, vai haver uma maior demanda, porque você tirou tributos, por exemplo, você baixou os impostos, tal, então há um aumento na demanda, só que tudo está conectado. Rodovias, ferrovias, combustíveis, consumo energético, aumento de produção, criação de empregos. Então, quando você vai mexer em determinada matéria-prima, por exemplo, de uma cadeia de produção, um determinado produto, ele vai gerar reflexos em toda a economia, porque toda a economia está conectada. Existem alguns produtos que são mais sensíveis, né? E que acaba refletindo de uma forma muito nítida em toda a economia. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, de combustíveis, combustível é uma coisa
que reflete em tudo. Tá? Por que vai refletir no preço do tomate? Porque o trator consome combustível para arar a terra. Você vai consumir combustível para armazenar, para limpar, para lavar o tomate. A fábrica vai... Eu estou falando de transportes e tudo mais também, né? Então você vai ter que transportar, vai ter que enlatar, vai ter que levar da produção, da área de produção de tomate, sei lá, tal cidade. Você vai ter que distribuir em outras áreas longe do país. Então, você consegue perceber que alguns produtos eles têm um impacto maior. E como a economia brasileira ela roda muito em cima de rodovia, então nós temos uma sensibilidade maior. Então, o que é interessante? Talvez pensarmos em diversificar a forma de logística nacional. Então, cria-se rodovias, incentiva-se, cria-se transporte, incentiva o transporte marítimo e tudo mais. Então, estou expandindo um pouco a ideia para vocês verem que as coisas estão conectadas, né? E que quando se cria incentivos para determinadas áreas, elas têm reflexos em outras. E ainda sobre incentivos que é importante nós sabermos é o seguinte: boas intenções não bastam. De boa intenção, o inferno está cheio. Agora eu usei um... O que acontece, pessoal? Em economia, é muito importante a gente ficar atento a isso. Por quê? Porque a economia não funciona assim. Eu vou fazer tal coisa aqui e isso vai gerar um benefício para pessoas ali. Ou isso vai melhorar. Não é simples assim como eu expliquei. Tá? Porque se você mexe em alguma coisa ali, né, através de legislação, tributação e tudo mais, isso vai ter um reflexo ao longo da cadeia de produção, de distribuição, logística e outras áreas relacionadas e tudo mais, né? E aí você começa a observar reflexos diferentes, né? Então, às vezes, um problema na produção de tomate, ela vai afetar o preço da batata, ou do leite, ou vai ter um reflexo na indústria de, sei lá, de algum outro produto ali. Então, as coisas estão meio interligadas. E o que geralmente acontece? Por que existe um pouco essa atenção que a gente tem que ter em relação a isso, né? Porque você determina, você cria um decreto, você pensa em alguma coisa que você vê que vai beneficiar. Cortou aqui. Você vê que vai beneficiar determinado, vai incentivar a produção de determinada coisa e tudo mais, só que você muitas vezes não foi capaz de prever todos os reflexos disso. Então, quando você mexe em alguma coisa, né, ela vai estar trazendo alguns efeitos em outras áreas. E muitas vezes esses efeitos têm um desempenho ruim, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque vamos congelar preço, porque congelar preço, aí traz um monte de coisa dos benefícios de congelar preço. Aí beleza. Se você pegar a apresentação de uma pessoa que fala que congelar preço é bom, você vai enxergar uma lógica naquilo. Não. Quer dizer que se você congelar o preço, significa que o produtor não pode aumentar mais. E se ele não pode aumentar, as pessoas com rendas mais baixas vão conseguir comprar determinadas coisas. Tudo bem, até aí tá certo. Mas e as consequências disso? As consequências é a seguinte: se eu não posso aumentar o preço do meu produto de acordo com a lei da oferta e demanda, de acordo com um monte de coisa, então eu não vou mais produzir. Porque vai chegar um momento em que produzir tomate não vai valer a pena, porque o preço do tomate ele não está seguindo o mercado, a oferta e demanda. Ele não está subindo e descendo conforme a oferta e demanda. Se você vai e pisa em cima da regra básica do sistema de mercado que é oferta e demanda, então isso leva a um desabastecimento.
aos poucos, a cadeia toda de produção de diferentes áreas da economia vai falar, não, meu Deus do céu, eu estou produzindo um bem e esse bem não está indo de acordo com a variação da oferta e demanda, isso também mata a área de marketing, que está tentando criar valor, e esse valor ele deixa de existir, porque o Estado está falando quanto que deve ser vendido o produto, né? Então não tem mais aquele negócio de você compra se você quiser. Então ele interfere em várias questões, né? E aí você vê o seguinte: congelamento de preço na Argentina, o que que deu? O que que deu? O que que se deu ao longo da história da humanidade de congelamento de preço? Que é uma coisa que foi adotada, você vai achar isso até no Império Romano. Aí deu ruim. Desde quando? E aí você continua vendo que ainda hoje vai ter, amanhã vai ter, e daqui não sei quantos anos ainda vai ter pessoas advogando algumas ideias, né, como supostas coisas benéficas, só que quando você traz para a realidade e pela experiência da economia, você vai ter uma causa e efeito nítida. Olha, toda vez que fizeram isso aqui, não deu certo por causa disso e daquilo. Então, um exemplo que eu falo disso, porque no Brasil, durante um período do Brasil, nós tivemos muitas vezes políticas econômicas de congelamento de preço, tá? Você vai ver isso, acho que na década de 70, 80, então você consegue observar algumas coisas. E aí, quando você estabelece o congelamento de preço, os produtores passam cada vez mais ter um lucro menor a ponto de ter prejuízo. Eles falam, não vou mais produzir, porque eu não consigo mais ganhar dinheiro produzindo isso. O que que acontece quando os produtores param de produzir? Começa a ter desabastecimento na economia. Então, vai ver o desabastecimento que aconteceu na Venezuela, vai ver o desabastecimento que está acontecendo na Argentina. E você consegue observar isso em vários locais, em diferentes épocas, né? Então, à medida que, dependendo da interferência, eu estou dando um exemplo, né, específico, você começa a ver que algumas decisões econômicas provocam desabastecimento, aí começa a faltar produto nos mercados, por quê? Porque o produtor não consegue mais ter a liberdade de negociar, não tem mais oferta e demanda. O Estado está falando, o Estado está querendo decretar na caneta quanto que custa o meu produto. Só que o meu custo varia muito, porque tem salário, tem aluguel, tem mão de obra, tem insumos, tem fatores como energia, tem outras coisas, tem logística, tem a percepção dos consumidores que é algo pessoal, independente. Como que o Estado quer determinar quanto que vale o meu produto, se a percepção de produto é individual? Então, eu estou dando exemplos interessantes de que você começa a observar dentro da área de economia essas questões aí vão se tornando curiosas para aí a gente aprender a respeito de, de todos esses efeitos em cima da economia, tá? Esses objetivos buscados eu já falei. Do que trata mesmo objetivos buscados? Significa o seguinte, olha, você pensa em determinada interferência do Estado na economia porque você quer atingir determinado resultado. E aí você vem com aquele raciocínio bastante simples, que se eu fizer isso, eu consigo aquilo. Só que aí, é o que eu falei, muitas vezes, boas intenções, isso não é de, pessoa, poxa, se a gente fizer isso, nem sempre vai dar certo, tá? Então, o objetivo, quando vocês estiverem de frente com uma notícia de economia, principalmente se ela estiver relacionada a questões políticas, se atentem a isso. Não é o que ele está falando que interessa. É o que de concreto, objetivo real se tem. Por quê? Porque o discurso é lindo, né? É lindo. Todo mundo pode ter tudo. Isso é muito legal. Então você tem que ficar muito atento a isso, tá? Ah, porque eu tô com uma ideia que vai proporcionar não sei o que para não sei quem e muitos serão beneficiados.
Beleza, adorei sua ideia, todo mundo gostou, porque algumas pessoas serão ajudadas. Até aí tudo perfeito. Porém, o que que nós já temos com experiências econômicas ao longo do tempo? Quando as pessoas adotaram essas ideias ou ideias similares, qual que foi o resultado real? Em economia, você vai olhar para o resultado real, não pelo discurso bonito do belezão lá que está querendo ganhar alguns votos. Então, toda vez que a gente está lidando com questões econômicas, tem que ficar atento. Por quê? Porque existem alguns discursos que são muito bonitos, só que os resultados podem ser diferentes, tá? Por isso que é importante entender, conhecer um pouquinho de economia, né? Essa disciplina, ela leva a gente a conhecer o ambiente que a gente mora, a entender várias coisas, né? Pelo menos um pontapé inicial para vocês aprenderem, né? Vocês podem aprender muito mais estudando por conta própria. Mas pelo menos aí a gente já tem um pré-conhecimento que nos ajuda em muitos aspectos. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um Alt Tab aqui para ver se vocês estão tudo bem. Beleza, tudo bem. Vamos voltar para a nossa aula então. Cadê nossa aula? Aqui. Até aqui, pessoal, a gente começou aqui, né, os slides. Então hoje a gente, professor, hoje a gente vai ver conceito de economia, né? Vamos lá. Então, economia, notícias econômicas são importantes. É uma área complexa, mas muitas vezes ela aparenta ser um bicho de sete cabeças. Não é, às vezes a forma como ela é colocada parece muito impossível de entender e tal. Ela tem alguns princípios que são válidos em qualquer situação. E aí a gente trouxe aqui o conceito que a economia é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Tá. Então, a economia é a área que vai estudar como esses recursos escassos que nós temos disponíveis e como que a gente vai utilizar isso da melhor forma possível. Vimos aqui sobre a escassez, que escassez não é possível você oferecer tudo a todos, né? Então, não é possível realizar isso porque as pessoas sempre vão estar ambicionando. Na hora que a pessoa chegar no ápice da casa que ela imagina, né? Mesmo assim, vamos imaginar que se fosse possível você oferecer a mansão a todos os habitantes do planeta, né? Mesmo assim, teria alguns recursos relacionados à moradia que permaneceriam raros, escassos. Nossa, mas se todo mundo, né, num cenário hipotético, todo mundo consegue, como assim ainda existe escassez? Tá, existe escassez, porque quais casas estão de frente para o mar? Não são todas. Não é possível todo mundo ter casa de praia. Tá, todo mundo tem uma casa linda e maravilhosa, mas quais delas estão em volta da Torre de Paris, lá, a Torre Eiffel? Consigo pôr algumas casas. É possível pôr 8 bilhões de casas? Não, porque só tem uma Torre Eiffel, só tem uma Paris no mundo, só tem uma França. Então, mesmo em situações hipotéticas de que se você achar um meio que não existe, não com a tecnologia, não com os recursos que nós temos, se você conseguisse propiciar pelo menos na moradia o máximo, mesmo assim, o fato das casas estarem em locais diferentes já seria uma forma diferenciada, já seria um problema de escassez. Mas é claro que nós temos uma quantidade absurda de desejos e recursos, né? Eu dei a casa. Mas então, economicamente, nós vemos que é impossível essa satisfação plena de todos os desejos de todas as pessoas. Ok, usos alternativos, ok, o papel da economia a gente viu aqui agora. O papel dos preços. O papel dos preços está relacionado a uma questão que eu pus aqui atrás. Cadê? Essa aqui. Quanto de cada recurso deve ser atribuído a cada um dos seus muitos usos? Essa pergunta é importante. Eu tenho uma quantidade X de minério de ferro.
eu não sei o que eu vou fazer com esse minério de ferro, para que indústria que eu vou mandar? Para a indústria automobilística, para a indústria de construção civil, para a indústria não sei do que, né? E aí você tem a aplicação do minério de ferro em máquinas e uma quantidade muito grande de ferramentas e tudo mais. Bom, o que faz eu decidir para onde que eu vou mandar os recursos? O que te faz é esse negócio chamado preço no sistema de mercado. Sistema de mercado, sistema de livre mercado. Tá? Eu coloquei de uma forma simples, mas a gente precisa entender um pouco melhor isso, né? Essa função do preço aí. Tá? Mas já adianto que se você tem alguns recursos e você está querendo vender, você vai vender para quem paga mais. Todos agem assim, então você sempre vai estar procurando vender para quem paga mais. Quer dizer que aquela pessoa que está oferecendo menos, está pagando menos pelo recurso, ela não vai conseguir produzir o bem? Aí entra o seguinte raciocínio: oferta e demanda. A oferta e demanda vai reequilibrar o preço desses produtos. Porque eu só mandei minha matéria-prima para alguns tipos de indústrias que estão pagando mais, e essas indústrias que estão pagando mais vão produzir mais, vai ter maior oferta e logo o preço vai cair. Aquelas indústrias que receberam poucos recursos vão produzir menos, o produto vai encarecer, né? E aí vai ter um equilíbrio. Se ele encarece, quer dizer que eu posso vender por um preço maior e ganhar mais. Se eu ganho mais, eu consigo comprar por um preço melhor. Antes eu não estava. Então, a questão da oferta e demanda que a gente vai ver mais para frente, ela vai fazer esse jogo de cintura aí de sobe, desce, vai mexendo com os preços e ele vai, através da oferta e da demanda, alocando os recursos dentro da economia. E é claro que o determinante, em última instância, do que deve ou não ser produzido é o consumidor. São os consumidores. Entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando é um reflexo dos consumidores. Por quê? Porque se os consumidores resolverem deixar de ouvir determinadas músicas no mundo, acabou. Acabou. Ninguém mais quer ouvir determinado estilo, ninguém mais se interessa por determinado cantor. Acabou. Entendeu? Essa pessoa aí não está tendo demanda. Então, os consumidores, na medida que eles consomem e compram as coisas que eles querem, desejam ou necessitam, né? O que acontece? Elas vão ditando para as indústrias do mundo inteiro, para os produtores do mundo inteiro, o que eles querem. E com essa determinação dos consumidores, você tem um reflexo no papel dos preços, porque você está lidando com a demanda. Se todas as pessoas do mundo se desinteressarem por livros de papel, o livro de papel não vai ser mais produzido, ninguém mais quer comprar livro de papel, vai ser só livro eletrônico, digital e tudo mais. E o que vai acontecer? As indústrias que produzem papel para livros vão ter o reflexo disso, vão sentir o reflexo disso. As editoras vão ter que fechar, vão ter que trabalhar de outras formas, vão ter que, né? Mudou, então, ou seja, o que os consumidores desejam é o que se é produzido, a oferta e a demanda. Então, o mercado, como nós dissemos, ele fica atendendo aos desejos e necessidades dos consumidores, que é quem que é que manda. Quem é que manda no sistema de mercado? O consumidor. O consumidor. Porque é ele que decide o que compra ou não. É ele que decide para onde que o dinheiro dele vai. Tá? Então, em última instância, são os consumidores ali. E como que você... E os produtores, né? Que muitas vezes são
mal retratados aí dentro desse sistema. Os produtores são as pessoas que estão com a corda no pescoço, porque se ninguém quiser comprar, ele vai fechar. Então, são eles que propiciam a satisfação dos teus desejos e necessidades através da sua fábrica que está oferecendo produtos e bens variados. Então, o produtor, ele está ali atendendo aos desejos das pessoas e suas necessidades, né? Então, esse é o produtor, esse é o empreendedor, esse é o empresário. Esse, muitas vezes, ele é tratado com termos pejorativos, como se ele fosse alguém mau, né? O burguês, o capitalista, né? Então, isso é retórica, isso é discursinho, tá? Então, no sistema de mercado, quando você estuda e entende, você percebe que quem determina, em última instância, como as coisas funcionam, é o consumidor. Claro que existem pessoas em determinadas posições que não são flor que se cheira e acaba fazendo coisas indevidas, entendeu? Isso você tem desde o consumidor ao empresário e tudo mais, ao político que for, né? Então, tem algumas pessoas que de fato são abusivas, mas nós não podemos trazer essa generalização. O papel dos preços, ele vai ser um reflexo, né, de algumas coisas. Por exemplo, nós já adiantamos em aulas anteriores que o valor final de um bem, ele é resultado dos seus custos e isso envolve eletricidade, salário, aluguel, tributos gerais, né, os impostos, concorrência, agregação de valor por parte do marketing, olhos dos clientes, porque quem fala se vai pagar ou não é o cliente em última instância. Então, a percepção do consumidor como indivíduo tá sobre essa questão do preço, tanto que existe uma questão muito interessante que eu não trouxe, eu nem sei se eu vou conseguir talvez, mas eu vou falar, citar para vocês, que chamam a teoria marginalista, a revolução marginalista, né? Então, você tem aqui dois importantes pensadores que eles apresentaram essa ideia, né, da utilidade marginal. Então, é uma teoria um pouco mais complicada. Mas eles, em última instância, vão falar assim, olha, a questão é de percepção. Você não vai poder estabelecer o preço de outra forma através da caneta. Isso tem que valer tanto. Não, tá? Então, o papel dos preços, ele vem de uma forma a alocar os recursos. Esses recursos têm usos alternativos. Isso varia de acordo com o sistema econômico, tá? De acordo com o sistema econômico. Então, no sistema de livre mercado, os preços são determinados por várias influências, como eu sempre estou citando, né? E isso está relacionado com concorrência, oferta e demanda. Então, eles ficam variando. Se o preço está bom, o produtor produz mais, porque ele quer ganhar mais. Bom, eu faço 10 bolos por dia, vendo a R$20 cada um. Tá. O bolo está com preço bom, por exemplo, está com preço bom. O que que faz? Eu estou ganhando dinheiro, esse bolo me custa R$5, eu estou vendendo por 20, eu estou ganhando 15, isso está me dando um bom retorno. O que que isso significa? Significa que há uma tendência de eu produzir mais bolos, porque ele está com preço bom, eu estou com uma boa renda, né? Então, isso vai incentivar os produtores de bolo a produzirem mais. Só que, como a gente viu a questão da mão invisível do Adam Smith, né? Uma questão antiga, mas que funciona em termos similares, né? Vai falar o seguinte, olha, à medida que as pessoas estão querendo ganhar mais, elas produzem mais. À medida que elas produzem mais, elas fica mais barato. E à medida que fica mais barato, elas ganham menos. Então, há um ciclo aí de autorregulação existente no sistema de mercado de fato, né? Bom,
Então, no sistema de livre mercado, o preço ele vai mostrar para as pessoas para onde que os recursos devem estar indo. Isso no sistema de livre mercado. No sistema de planejamento central, planejamento unificado e tudo mais, você tem um governo que estabelece o que deve ser produzido e procurar a quantidade que deve ser produzida. Então, a decisão da utilização dos recursos é de acordo com uma decisão de escritório. O cara está sentado lá, fez umas contas lá, que é impossível de fazer por sinal, né? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, porque você tem milhões de produtos, né? Então, você vai ter lá o sistema econômico do planejamento central, né, o socialismo, ele vai falar assim, não, faz isso, faz aquilo, os meios de produção não são das pessoas, os meios de produção são coletivos, né, eu estou aqui na nata, eu que determino o que vai ser produzido ou não, né, porque afinal de contas, teoricamente, todos iguais, né, só que uns mais iguais que os outros. A pessoa que está falando uma coisa tão legal dessa, assim, eu fico na minha dúvida se ela vai pegar enxada e vai plantar batata, ou se ela vai ficar num escritório sobre o ar-condicionado falando o que é melhor para os outros. Afinal de contas, ela é uma pessoa que tem uma percepção à frente do seu tempo. Ela se coloca ali como uma pessoa capaz de fazer o cálculo econômico. Então, eu sei o que deve ser produzido e a quantidade. Então, se você pegar diferentes sistemas econômicos, eles têm formas diferentes de usar os recursos. No sistema de mercado, os preços que ficam oscilando de acordo com a oferta e demanda, eles ditam para onde que você deve usar os recursos. No sistema de planificação, a economia planificada centralizada, o que você tem? Você tem um grupo de pessoas que vai determinar o que deve ser produzido e tudo mais. Cada indivíduo realiza transações individuais em termos mutuamente acordados. Isso aqui é só uma recordação, pessoal. Aguenta mais um pouquinho, tá? Nós já estamos chegando aí nas 10h25, mas eu já estou encerrando aqui o raciocínio, tá? E é claro que para quem já assistiu a aula aqui, comigo não precisa assistir novamente, a não ser que queira, claro. Mas, voltando, cada indivíduo realiza transações individuais em termos acordados. Você não é obrigado a comprar nada, você compra se quiser, né? Então, se o cara pôs um preço alto e você não quiser comprar, você vai procurar um concorrente. E se eles tiverem preços altos que ninguém consegue comprar, eles obrigatoriamente vão ter que arrumar formas de reduzir custo, abaixar o preço, diminuir o lucro, porque senão não vendem. O preço, ele é determinante de quanto e onde cada recurso é alocado, tá? Isso aqui já foi falado. A questão da oferta e demanda já foi falada, tá? E eu coloquei salários ali só para mim não esquecer de citar esse exemplo. Os salários também, de alguma forma, né, eles refletem essa questão da oferta e da demanda, tá? Oferta e demanda. Então, vocês recebem o salário, tá? E ele muitas vezes reflete essa questão da oferta e da demanda. Quanto mais qualificado, mais estudado, mais competente, e entre outras coisas, a pessoa for desenvolvendo na sua vida, né, ela tende a ser mais valorizada, porque ela fez um curso disso, fez um curso daquilo, aprendeu tal coisa, ela sabe fazer mais coisas. Então, uma empresa pode oferecer para ela um salário, né, melhor do que para outros, porque essa é uma pessoa mais difícil de encontrar. A ideia de salários, ela funciona exatamente com oferta e demanda, né? Ela tende a pagar mais a pessoas que são mais exclusivas, mais difíceis de você encontrar. É mais fácil você encontrar pessoas para trabalhar ali no balcão de uma padaria e ganhar um salário mínimo, por exemplo, para ficar ali atendendo o cliente, ou é mais fácil você encontrar uma pessoa que é formada em ciência da computação, tem cursos de programação dessas áreas, especialista naquilo, e que é necessário o inglês não sei o que e tal.
Aí você vai ver, olha, pessoas para trabalhar aqui na padaria eu consigo achar com bastante tranquilidade. Então, existe uma oferta grande. Uma pessoa para trabalhar na minha empresa, na área de tecnologia, que eu preciso que desenvolva determinado software, e é muito mais difícil eu achar, tá? Isso aqui a gente tem que ir conversando mais, não quero me estender aqui, porque eu preciso encerrar aqui com os últimos tópicos. Mas, assim, a ideia de salários, ela também, um aspecto da questão do salário, ela reflete essa questão da oferta e da demanda, tá? Vamos lá. Tá. Eu vou estar encerrando por aqui, porque eu acabei de ver que a conversa rendeu, mas tem mais algumas coisas. Então, eu vou dar uma pincelada nesses 5 pontos aqui e trago para vocês com mais calma. Exemplo, imóveis. A gente vai ver exemplo com preços, né? Essa questão que reflete oferta e demanda, imóveis em áreas mais valorizadas e tudo mais, elas tendem a ser mais caras, então não é acessível todo mundo comprar um apartamento na praia, porque é mais raro ter apartamentos na praia do que apartamentos dentro do interior de São Paulo inteiro. Então, a oferta e a demanda, ela vai estar lidando aí, os preços vão refletir essa questão da escassez. Escassez, né? E depois eu dou um outro exemplo aí, a questão do sem preço, tá? Computadores tem um exemplo bastante interessante aí a respeito de oferta e demanda, né? A questão dos preços. Houve demanda, aumento de produção, aumento de demanda, aumento de produção, e aí as coisas, novo desenvolvimento de novas tecnologias, o preço caiu, se tornou acessível. Os preços orientam tanto o consumidor quanto o produtor. Na verdade, pessoal, essas coisas já foram faladas aqui, tá? Então, os preços, ele é um sinal tanto para o consumidor quanto para o produtor, né? Por quê? Porque o produtor também tem problemas. Embora quando se fale sobre sistema de mercado, fale-se em lucro, as pessoas esquecem que existe um negócio chamado prejuízo, perda, falência, quebra. Isso é importante. Por que as pessoas esquecem disso? De uma pessoa que trabalhou 8 anos, juntou dinheiro, montou um negócio, se arriscou, né? Estresse, família, trabalhar, empreendedor, e aí o cara quebra. A gente parece que esquece da história dessas pessoas. Então, quando eu falo de sistema de mercado, começa, né, um discurso moralista, começa uma ladainha que não tem fim, né? Lucro, não sei o que e tal, mas, gente, perdas. Eu conheço mais gente quebrada do que gente que se deu bem. Conheço mais gente, principalmente nesses períodos aí de pandemia, parece que o negócio se expandiu bem, né? Então, nós temos que ver que não é esse mercado de rosas que você monta um negócio, dá certo facilmente, que dá certo facilmente. Extremamente difícil tocar um negócio próprio, extremamente difícil. Você tem uma legislação trabalhista complexa, você tem um sistema tributário pesado e complexo, você tem que achar funcionários bons e confiáveis, você tem que agradar o cliente, você tem que desenvolver produtos, você tem que valorizar, tem que criar. A coisa mais difícil do mundo é você ter um negócio próprio. A coisa mais difícil do mundo. Nossa, tocou nesse assunto aqui, eu tenho que parar, senão. Porque eu já dei aula de empreendedorismo, meus alunos conhecem, aqueles que já tiveram aula. Não é simples, a pessoa está correndo risco de perder dinheiro, de estressar, questões psicológicas, tem várias coisas. Então, não é legal ficar, sei lá, vou criar um glamour aí em cima, porque existe um lado difícil também, né? Não é simples você tocar os negócios aí para quem tem negócio próprio ou para quem trabalha, conhece um pouco mais da realidade, sabe que não é simples sobreviver, tá? Então, o preço ele vai sinalizar quando os indivíduos estão dispostos a oferecer por algo. O preço fala o seguinte, olha, ele é um símbolo. Então, as pessoas estão dispostas ou não a pagar, tá?
quer comprar, fique à vontade. Hoje mesmo um amigo meu mandou agora à noite no WhatsApp o preço de uma placa de vídeo, né? Ele pôs aqui, ó. Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3090, 24 GB, GDDR6, não sei o que lá, preço de R$ 25.882,24 na Kabum por R$ 21.999,90. Uma placa de vídeo. Custa seus R$ 22.000 com desconto. Compra se você quiser. Compra se você achar que deve. Compra se, né? Ah, não tem dinheiro. Então, esse absurdo de placa de vídeo, que é um absurdo, 24 GB. Então, por isso que eu falei para vocês, existem mercados e mercados. Existem públicos e públicos, tá? O que acontece? Então, a gente encerra aqui o papel dos preços. A aula de hoje a gente já trouxe o conceito de economia, falou sobre questões importantes de escassez e da utilização que você dá para os recursos e que os preços, essas decisões são importantes e afetam a todos e que os preços eles são um importante comunicador e eles servem para sinalizar no que você vai empregar os recursos. Eles são os determinadores aí de onde eu vou aplicar o quê. Tá? Pessoal, é isso, tá? Eu agradeço vocês, eu vou fechar minha apresentação aqui. Hoje foi até mais tarde. Mas é isso aí. Tudo certo, tudo tranquilo, a gente vai voltar a falar. As aulas de economia é sequência, uma sequência da outra, então a gente vai voltar a abordar algumas coisas aqui, tá? Queria saber se tem alguma questão agora para o final, se alguém ficou com alguma dúvida, nós teremos atendimento normal aí essa semana no plantão, tá? Eu vou estar disponibilizando essa aula aqui, provavelmente amanhã, lembrando que o material da aula de economia com material complementar